faço parte do Ministério Roots, de jovens da Igreja Batista no Colorado. E quando o Rodrigo me convidou para estar aqui falando com vocês, ele me passou um tema. Você já se sentiu um lixo? Era uma pergunta. E quando eu recebi esse tema, veio um texto na minha mente. Então eu queria convidar vocês para estar abrindo ali em Êxodo 4:10, para estar realizando essa leitura. Diz assim: Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que tem a que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor irou-se com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e dirá o que ele deve dizer. E eu estarei com vocês quando falarem e direi a vocês o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará com seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão a vara. Com ela você fará os sinais milagrosos. Essa passagem é uma passagem bem famosa. Eu acho difícil que você não tenha ouvido falar dela, não conheça ela. Aqui nessa passagem a gente vê Deus chamando Moisés, quando chama ele para ir falar a Faraó, para pedir para que ele liberte o povo. E quando eu estava estudando sobre essa passagem, me veio assim um tema muito bem claro. Não tem como falar sobre se sentir um lixo e nem sobre essa passagem sem falar sobre autoestima. Porque hoje em dia eu acho que a autoestima é algo que está muito presente na nossa vida. Quem aqui nunca teve uma crise de autoestima? Na escola, no trabalho, na igreja, seja lá qual for o motivo. Nessa passagem, a gente vê um Moisés aqui que está no meio de uma crise de autoestima. Que Deus dá um chamado para ele e ele resolve usar de desculpas ali para negar esse chamado. Como ele tem a língua pesada que ele não consegue falar. E também nessa passagem a gente vê um Deus que confronta Moisés e também o dá forças para ele cumprir essa missão nesse momento tão difícil para ele. E no meio de toda essa situação a gente consegue ter 3 grandes lições para nossa vida. A primeira lição é a nossa identidade em Cristo. Um dos maiores motivos da gente ter esses problemas de autoestima, de se sentir um lixo, é que a gente não sabe quem a gente é. E muito da gente não saber quem a gente se coloca numa posição de comparação. Então, você se compara com o outro ou se compara consigo mesmo num momento onde você coloca expectativa em si. Mas já reparou numa coisa? Esses 2 momentos que você se compara com os outros ou compara com si mesmo, você está colocando você na frente. Sempre por exemplo, eu não prego tão bem quanto meu pai. Ou, por exemplo, eu prego e tantas pessoas se convertem, se fosse uma questão de eu colocar expectativa. Mas sempre tem na frente o quê? O eu. Sempre está partindo de mim mesmo. Do Alexander, do Rodrigo, do pastor Everson, se fosse falar. Então sempre tem eu não sei a palavra, o Thiago que é professor deve saber. Mas sempre tem essa palavra na frente que é o eu. E eu chamo. 1, 2. Amém. Isso aqui é o inimigo, gente. Mas sempre tem esse
céu na frente. E esse efeito eu chamo de o eucentrismo do homem sem Deus. O eucentrismo do homem sem Deus nada mais é do que quando a gente tira Deus do centro das nossas vidas e coloca nós mesmos. E só que tem um problema. Porque para a gente colocar a gente no centro da nossa vida, a gente vai ter que se provar. Vai ter que provar que a gente é capaz daquilo por meio dos nossos atos. Só que a gente é falho. Alguém aqui é perfeito? Quem for, levanta a mão, por favor. Ninguém levantou, porque ninguém é perfeito. E devido a isso vem o quê? Uma necessidade de aprovação. Só que deixa eu te contar uma coisa. A nossa identidade, ela não é medida pela nossa capacidade. A nossa identidade, ela é medida pelo que nós somos em Cristo. A nossa identidade é medida pelo que nós somos em Cristo. E a Bíblia nos fala que o que nós somos em Cristo? Nós somos filhos de Deus. Filhos feitos à imagem e semelhança dele. Gênesis vai nos falar que Deus nos fez à imagem e semelhança. Assim como os Salmos também coloca que somos feitos um pouco abaixo dos anjos. Com o objetivo de coordenar a criação dele. Mas, pensa que louco agora. Porque, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Beleza. Só que, 1 Timóteo vai falar que Deus é invisível. Então, como é que eu posso ser semelhante a alguém que nem sequer eu vejo? A resposta para isso vai estar lá em Colossenses 1,15, que diz que Jesus, ele é o Deus que se tornou visível. Ele é a imagem do Deus que ele fez nos ver. Então, quando eu falo que você, obrigado, irmãos, que você é feito à imagem e semelhança de Deus, eu estou afirmando que Deus, na sua presciência, lhe fez semelhante ao próprio Cristo. Ok? Só que não é semelhante fisicamente, não é semelhante de aparência. Porque todo mundo aqui é diferente, senão a gente ia ser que nem os clones de Star Wars. Tudo igualzinho. Quando a Bíblia fala que somos a imagem e semelhança de Deus, ela está falando do que Romanos 1,20 vai falar dos atributos invisíveis de Deus. Que nada mais é do que as características não visíveis, as habilidades, talvez seja a melhor palavra, que herdamos de Deus. E daí eu lhe pergunto, hoje a gente é bombardeado por tantas comparações. A gente vê vidas perfeitas. É o clássico meme do jovem que ficou milionário aos 20 anos. Quem nunca viu um desse no Instagram ali? Passando, apareceu um anúncio. A gente vê e sente incompetente consigo mesmo. Se sente um lixo. Porque tal pessoa com X idade conseguiu um sucesso que você, com um dobro, não conseguiu. Só que daí eu te pergunto, se você sabe quem você é em Cristo, se você sabe que você é filho de Deus, feito à imagem e semelhança dele, que comparação existe que seja suficiente para que você se sinta mal? Não existe. Não existe, porque a Bíblia fala que Deus é suficiente para nós. Que a graça dele é suficiente para nós. E por isso, quando a gente sabe o nosso lugar como filho dele, a gente já não tem mais tantas questões com comparação e autoestima. Uma segunda lição que a gente aprende quanto a essa passagem é: Satanás usa a nossa baixa estima para nos paralisar. O que eu vou falar agora, para você que é cristão de fato, talvez faça sentido.
Mas não existe nenhum cristão, de fato, com um bom relacionamento com Deus, que tenha problema de autoestima. Não existe. Ai, mas Alex, minha vida é um lixo, tá tudo dando errado. Tá. Até pode estar dando errado. Mas não vai ser por isso que você vai se rotular com algo que nem Deus te rotula. Isso é uma estratégia de Satanás. E é uma das mais claras dele, porque ele quer que você questione a sua capacidade para daí passar a questionar a ação de Deus na sua vida. Você duvida de quem você é. Ah, as coisas estão dando errado. Então Deus não está comigo. E daí você começa a achar que Deus te abandonou, que Deus te largou e que Deus não te ama. Vamos fazer uma dinâmica. Pensa na sua característica mais marcante. Independente de qual seja. Se seja boa ou se seja ruim. Agora, levanta a mão. Sem medo aí. Se a sua característica que você pensou foi negativa sobre si mesmo, pode levantar. Eu mesmo, eu levanto. Porque, cara, a primeira foi negativa, sacou? Obrigado, galera. Vocês são demais. A baixa estima, como eu disse, é uma das armas favoritas de Satanás para ele nos afastar de Deus. A Bíblia chama ele de uma palavra muito interessante, digamos assim. Acusador. Quem é que sabe o que é um promotor? A Sabrina faz direito, ela deve saber. Um promotor é aquela pessoa num tribunal que é responsável por acusar. Ele é quem vai chegar no juiz e no júri e vai falar tudo o que você fez de errado. E Satanás, ele age como nosso promotor. Como é que funciona? Satanás, ele além de tentar, ele fica rondando a gente, esperando o momento da nossa fraqueza. Porque a partir do momento da nossa fraqueza, ele vai apontar o dedo para a gente e nos acusar para Deus. Ele vai chegar e vai falar, olha Deus, Natan colou na prova. Você vai deixar? E vai chegar no Natan e vai falar, você acha que você é suficiente? Você vai no culto? Você vai servir? Mas você colou na prova. É assim que funciona. E ele faz isso para achar que a gente não é suficiente e merecedor da graça de Deus, fazendo a gente assim se distanciar e não buscar mais. Mas olha que louco. E se eu falar que Satanás está certo? Vocês iam querer me bater. Iam querer que eu saísse daqui agora. Como pode? O Alex está falando no púlpito que Satanás está certo. Mas ele está certo. Ele está certo quando afirma que a gente, por nossos atos, não somos merecedores suficientes da graça de Deus. Porque se a graça dependesse de nossos atos, ela não se chamaria graça. Satanás é chamado de pai da mentira. Enquanto a Bíblia fala que Deus nos oferece a verdade que liberta. E mesmo Satanás nos acusando em nossas fraquezas, Deus, ele mesmo declara que ele usa nossas falhas para nos aperfeiçoar, para ali melhorarmos as nossas habilidades para cumprir o próprio chamado que ele nos deu. E isso fica muito claro ali nessa capacitação que Deus traz para a gente, quando a gente vê ali que Moisés, mesmo dando aquela desculpa para Deus, Deus fala, mas você não tem Arão? Arão não fala bem? Leva Arão junto. E é isso que Deus faz com a gente. Ah, eu não falo bem. Deus vai te capacitar. Eu não sei tocar, Deus vai te capacitar. Eu trabalho na mídia, mas eu não sei, por exemplo, passar slide direito no tempo certo. Deus te capacita.
Porque é assim que funciona no ministério de Deus. E se as coisas fossem diferentes e dependesse tudo de nossa própria capacitação, então figuras como, por exemplo, Paulo não existiria. Por quê? Porque ele era fariseu. Mateus também não, publicano. Nem mesmo eu estaria aqui, porque eu também tenho coisas que me fazem me sentir um lixo e indigno na presença de Deus. Então, independente das acusações que Satanás faz sobre a gente e para a gente, a graça de Deus está disponível e Ele nos capacita para que, independente disso, a gente consiga continuar cumprindo esse propósito que Ele tem para a gente. O terceiro ponto é o perigo do orgulho e da soberba. Rodrigo, eu achei importante aqui trazer esse ponto, por quê? Assim como o pessoal confunde ali um pouco a questão de uma tristeza com, de fato, você está se sentindo um lixo, as pessoas também confundem uma autoestima saudável com orgulho e soberba. Tudo bem, você não tem baixa estima, mas não adianta você ser super arrogante. Assim como a baixa estima nos paralisa, a soberba e o orgulho, eles igualmente nos afastam de Deus. O problema do orgulho é que ele coloca a gente no lugar que Deus deveria ocupar. E, fazendo assim, ele nos afasta, porque eu caio de volta no que eu falei, o egocentrismo. Embora reconhecer, né, os nossos pontos fortes seja importante, a busca por reconhecimento humano e o exagero disso se torna igualmente pecado. Provérbios vai falar ali, o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Provérbios é conhecido como o livro da sabedoria. E se isso não servir de um bom conselho, eu não sei o que serve. A autoestima saudável, na visão bíblica, ela vem num ponto onde você consegue reconhecer a sua capacidade, ali, consegue reconhecer o que você é como criatura de Deus, sem se superestimar e se colocar acima de tudo e todos. Vale lembrar que qual que foi o pecado de Lúcifer? Por que Lúcifer caiu? Porque ele teve uma estima muito elevada sobre si mesmo. Ele achou que ele era capaz de ocupar o próprio lugar de Deus. E o resto da história todo mundo sabe. Quando a gente tem uma estima no lugar certo, uma visão sobre nós que é correta, de quem nós somos perante Deus, as coisas se encaixam. Mas a gente tem que estar vigilante quanto a isso, por quê? Também para não cairmos no mesmo erro que Nabucodonosor cometeu. No mesmo erro que ele caiu. Assim como Lúcifer, ele igualmente achou que ele era suficiente. Ele era o suprassumo de si mesmo. O que Deus fez com ele? Fez ele pastar, literalmente. A Bíblia fala, Deus fez ele se achar um jumento. E não é nem ofensa, realmente, ele se achou o animal jumento. Ele pastava junto com eles. A autoestima saudável, ela é importante para o cristão, porque só com ela a gente consegue servir a Deus e ao próximo do jeito certo. A Bíblia fala, ame ao próximo como a si mesmo. Mas se você se ama pouco ou se ama muito, como é que você vai amar o próximo direito? Fica esse questionamento. Porque Deus ele nos instrui, assim como Ele nos capacita e fala que nós somos, Ele também ordena que não sejamos egoístas nem vaidosos. Para não acontecer isso. Para concluir aqui, pode voltar, eu não falei. Mas, se vocês olharem o slide, eu coloquei a foto de um personagem. E alguns vão achar, nossa, o Alex meteu o louco colocando ele. Por quê? Eu coloquei o Vegeta. Mas quem assistiu Dragon Ball sabe
que o Vegeta, ele é um personagem extremamente arrogante, extremamente orgulhoso. Ele é conhecido ali por falas como chamar os outros, que é inferior a ele, de verme. E qual que é a questão? Quando nós somos orgulhosos, quando nós nos colocamos acima e temos uma visão distorcida de quem nós somos, e superexaltamos nós mesmos, nós agimos igual a ele, igual ao Vegeta. A diferença é que a gente não solta a Kamehameha. E eu acho que ninguém suporta esse tipo de comportamento. Não é saudável dentro da igreja nem fora da igreja. Não à toa Deus adverte. Agora pode passar, irmão. Mas para concluir, a história de Moisés, ela nos ensina 3 verdades importantes. A primeira, a nossa identidade, o nosso valor depende apenas de quem nós somos em Cristo, de sermos filhos amados e feitos à imagem e semelhança dele, e não das nossas capacidades e do que nos dizem que nós somos. Segundo, Satanás, ele vai usar de nossas fraquezas e de suas mentiras para tentar nos acusar, mas Deus, ele é suficientemente misericordioso para nos capacitar para resistir a isso. Terceiro precisamos de humildade para confiar em Deus, evitando os extremos, tanto muito aqui quanto muito aqui. O cristão, ele é alguém que ele não olha muito para cima, né, com o nariz empinado, que impede de ver o próximo, e também não olha muito para baixo, não olha para o chão, que impede de ver Deus. Assim como Moisés, Deus, ele tem grandes propósitos em nossa vida. E apesar das nossas limitações, ele nos chama a cumpri-los. Então, não existe ali bad vibes, como eu coloquei, ou até baixa estima, excesso de estima, que não nos deva paralisar. A gente tem que lembrar quem a gente é em Cristo. E que confiar que Deus vai estar conosco em cada passo. E se você achar que isso não é suficiente, achar que, estou revendo minhas ações e acho que estou com a moral muito lá embaixo ou estou me achando muito soberbo, se faça a seguinte pergunta: minha autoestima tem sido um reflexo de quem eu sou em Cristo ou é um fruto de mera comparação? Para finalizar, se vocês forem lembrar de tudo que eu falei agora, à noite, que eu acho difícil, mas se forem lembrar de apenas uma única coisa, lembrem-se desse versículo. Lucas 12, de 6 a 7. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Isso nos mostra que Deus, apesar de nossas falhas, apesar de quem nós somos, que somos pecadores, indignos, nós somos amados por Deus. Na verdade, nós não somos pecadores, nós somos santos que pecam, mas ainda assim pecamos. E isso nos afasta, mas Deus nos ama mesmo assim. Por isso Ele enviou Jesus, por isso Ele deixa a sua graça disponível, e por isso Ele nos dá força para continuar, apesar das acusações. Eu queria convidar vocês agora para estar abaixando a cabeça para orar. Santo Deus Eterno Pai, neste momento, venho lhe pedir para que esteja com cada jovem aqui presente. Esteja com eles e que eles possam ter uma noção correta de quem eles são em Cristo, de que eles são filhos amados seus, feitos à imagem e semelhança do Senhor. E que apesar das falhas, apesar dos erros, que o Senhor está ali, acessível para eles, para estar sempre com a sua graça, trazendo fortificação para eles, para estar tratando, e que as acusações de Satanás não sejam suficientes para desanimá-los e afastá-los do Senhor,
para que eles não achem que, porque pecaram, o Senhor não está mais acessível a eles. Esteja com cada um desses jovens. É isso que eu lhe peço neste momento. Amém. Valeu, Alexander. Deus abençoe. Deus continue te